Gênesis capítulo 2, os 3 primeiros versículos. Nós encerramos o capítulo 1, depois de um período longo, olhando cada um dos detalhes deste texto. Encerramos com a criação do homem, quando Deus fez do homem alma vivente, criou do pó da terra, e então nós encerramos este capítulo 1, e hoje nós vamos entrar pelo capítulo 2. Recordando alguns pontos importantes, nunca posso esquecer da autoria deste livro. Este livro foi escrito por Deus, que é não só o autor dessa história, mas a testemunha ocular destes fatos da criação, porque Ele mesmo foi quem criou, e portanto a história é contada por Deus, registrada para nós por Moisés, a quem Deus revelou esta criação, este livro que é chamado de livro das origens, né? Além disso, é importante que eu lembre que este livro foi dado para o povo hebreu, quando o povo hebreu estava fazendo uma jornada de retorno do Egito para Canaã, para a sua terra, a terra que Deus tinha lhes prometido. Nesse percurso, Deus precisava restaurar este povo, tanto nos aspectos culturais, quanto no aspecto principalmente da fé. Eles estavam numa nação politeísta, numa nação que adorava muitos ídolos, e eles foram influenciados por isso. E agora Deus estava, através não só das circunstâncias daquele êxodo, mas também através dessas revelações que Deus estava dando a Moisés, estava reeducando aquele povo nos caminhos da fé, mostrando novamente quem é o único e verdadeiro Deus. E possivelmente esse povo ouviu muitas histórias, e o conhecimento que eles tinham sobre o início, que era um conhecimento oral, que Adão passou para os seus filhos, e os seus filhos para os filhos dos seus filhos, este conhecimento provavelmente foi extremamente contaminado e deturpado naquele período de quase 4 séculos que eles passaram no Egito. E então agora, ao entregar esta revelação para Moisés, e ao Moisés registrar estes acontecimentos da origem, o Senhor está restabelecendo a fé daquele povo sobre o firme fundamento onde ela realmente deveria estar. Para os nossos dias, a aplicação do texto é exatamente a mesma. Nós vivemos numa época de múltiplos deuses, de múltiplas adorações, um mundo cheio de ídolos, para todo tipo e todo gosto. E quando nós estudamos Gênesis, mesmo falando do povo cristão, nós estamos novamente reaprendendo os fundamentos firmes da nossa fé. Nós vivemos numa época em que a ciência combate veementemente o relato da criação feito nas Escrituras, não só a ciência propriamente dita, aquela que é feita em laboratório, aquela que é feita no campo de pesquisa, mas as próprias escolas que ensinam para os nossos filhos um conhecimento adequado à idade deles, combate este pensamento, e embora apresentam pelo menos 2 ou 3 outras teorias, mas a teoria que é alvo do debate, a teoria que é alvo muitas vezes até da ironia e da sátira, é exatamente a teoria criacionista. Então é importante falar sobre isso, porque esta é a base da nossa confissão, da nossa fé. Se eu não tiver convicção a respeito desses primeiros fatos da criação, dificilmente eu vou conseguir construir a minha convicção a respeito da redenção, se eu não tiver essa segurança. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Quando nós entramos no capítulo 2, nós devemos lembrar que a literatura hebraica é muito diferente da nossa. E a maneira como o hebreu gostava de escrever e de ler as coisas era numa organização que não é como a nossa. Nós gostamos de escrever um título, argumentarmos pelo menos 3 ou 4 vezes a respeito daquele título, com 3 ou 4 pontos, e encerramos com a conclusão. É o jeito ocidental de fazer, inclusive, ciência. Você precisa ter pelo menos 3 provas para confirmar uma tese. A gente gosta assim. Os judeus não. Os judeus gostavam de uma série de organizações diferentes. Eles gostavam de histórias que começavam com uma frase que resumia a história inteira
e depois uma segunda frase que abria um pouquinho mais o leque, e uma terceira que abria um pouquinho mais, e eles gostavam de ir contando histórias assim, aos poucos. Todo dia uma parte, cada dia você conta aquela mesma parte, mas com detalhes novos, e vai abrindo. Alguma coisa que nos deixa até impaciente. Eles gostavam de maneiras de escrever que apontassem, que dessem pistas do que era mais importante. E aí eu citei para vocês no capítulo 1 e vou citar novamente. Na semana que vem a gente vai entrar a partir do versículo 4 e a gente vai precisar ter uma consciência bem clara sobre isso. Daí eu vou precisar que vocês encarem alguma coisa visual e daí vocês terão o visual para vocês perceberem isso mais claro. Mas eu já posso adiantar, porque novamente eu vou citar algo que eu já citei para vocês anteriormente. Os judeus gostavam de muitas organizações na transcrição do texto. Uma delas é chamada de quiasmo. E o que é um quiasmo? Quiasmo é a construção em seta, como se estivesse fazendo um apontamento de um livro, de uma página, de um texto, de tal maneira que o primeiro período do texto, ele tem uma ligação direta com o último. Depois o segundo período tem uma ligação direta com o penúltimo. Depois o terceiro período tem uma ligação direta com o antepenúltimo. Até que chega um ponto que sobra um versículo no meio que não tem ligação com nenhum outro correspondente. Ele é único no texto. E este versículo é com toda certeza o versículo principal do texto. Então quando os judeus escreviam assim, eles queriam deixar claro qual era o ponto mais importante daquele relato que eles estavam fazendo. E se vocês forem fazer a sua observação e fazer as conexões do capítulo 2, vocês vão descobrir que o texto central deste quiasmo é o texto que está exatamente entre os versículos 16 e 17. E esse texto fala a respeito do fruto proibido. Esse é o ponto principal do capítulo 2. Nós vamos chegar lá, nós vamos falar sobre ele. Mas só para vocês sempre irem guardando já essas informações. O judeu, ele não pensava como nós, ele não escrevia como nós escrevemos. Ele tinha uma outra forma de escrever. E estes pontos importantes, eles sempre vão aparecer no meio. As nossas histórias, o ponto mais importante a gente põe no final. E eles não, eles colocavam, muitas vezes quando eles estavam montando um quiasmo, ficava no meio. E então quem lia a primeira vez, sem grandes explicações, pelo simples fato de olhar e enxergar a organização, já sabia qual que era o ponto principal, que é esse quiasmo, esse apontamento do quiasmo. O quiasmo em questão para nós aqui hoje, ele começa nestes 3 primeiros versículos, e nós vamos começar com eles hoje. Para o judeu, na época em que esse texto foi escrito, ele não tinha um debate tão extenso como ele tem para nós hoje em dia. Porque quando ele foi escrito, não havia uma discussão a respeito do dia que você deveria descansar e do dia que você deveria adorar a Deus. Para nós hoje já existe. Então talvez esse texto era muito menos interessante para eles do que ele é interessante para nós hoje, esses 3 primeiros versículos. Por quê? Esses 3 primeiros versículos falam sobre a instituição do sábado. E então o Senhor Deus está aqui revelando a Moisés, nesse início do capítulo 2, que toda a obra da criação foi concluída. Tudo que ele quis fazer, ele fez. Se nós observarmos lá Gênesis 1 e fazermos uma comparação com Gênesis 2, você vai ver que Gênesis 1, ele dá um breve esboço de toda a criação, estabelece uma ordem, cada um dos dias em que cada coisa mostra o homem no seu contexto cósmico, mostra o homem dentro da criação, quando é que o homem foi criado, mostra Deus criando um ambiente e povoando esse ambiente inteiro, mostra uma visão panorâmica de toda a criação e que centraliza assim em Deus e no céu do Senhor, e aqui na terra o homem é o centro. O capítulo 2 vai contar detalhes dessa criação, detalhes importantes para nós, vai estabelecer um propósito para essa criação, não só dar uma ordem para ela, mas vai estabelecer um propósito, vai mostrar o homem como tema central, não apenas da criação, mas o tema central de todo esse livro. Este homem foi criado por Deus e a relação dele com Deus. Mostra uma visão detalhada dos aspectos particulares da criação, especialmente no capítulo 2, do aspecto da criação do homem. E então,
quando nós enxergamos aí, nos 3 primeiros versículos, o estabelecimento do sábado, lendo um texto que tem como objetivo detalhar a criação do homem, alguma coisa importante está sendo dita. Este sábado aí, Jesus vai descrevê-lo como sendo algo que foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E isso já começa a aparecer aqui no capítulo 2, porque no capítulo em que o texto se dedica a mostrar o propósito da criação e mostra os detalhes da criação do homem, você tem a instituição do sábado. Isso tem tudo a ver com a vida do homem, com o surgimento deste homem aqui nesta terra, com a criação que Deus fez a respeito deste homem, os detalhes dela. Então vamos lá. Os 3 primeiros versículos nós já lemos e agora nós vamos tentar entendê-los. Primeiramente, o versículo 1 aponta para uma obra completa. Quando você lê versículo 1 e 2, é essa a ideia que nos vem à mente. Veja só. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Ou seja, tudo o que precisava ser feito já tinha sido feito. Muito bem. Quando eu tenho a partir do versículo 2 detalhes da criação do homem, não é um novo homem, mas é apenas um detalhamento, porque Deus já tinha concluído toda a criação. Então eu não posso ter criação a partir do versículo 3. A criação foi até o último verso do capítulo 1 e agora a conclusão no 7º dia. Uma obra completa. É isso que este versículo aponta. Aponta que Deus concluiu tudo aquilo que Ele quis fazer, Ele fez. Ao longo do 1º capítulo de Gênesis, nós vemos a terra em formação e vemos a terra sendo habitada. Agora no capítulo 2, nesses 3 primeiros versículos, nós encontramos Deus escrevendo, ou Deus narrando para Moisés uma conclusão. Eu concluí. Tudo que eu quis fazer, eu fiz, e fiz muito bem. Está tudo bem feito, está tudo terminado. E então, depois que eu concluí, eu decidi descansar. E então nós temos um segundo aspecto aqui nesses 3 primeiros versículos. O descanso. Um descanso divino. Aí a primeira ideia que passa pela nossa cabeça é: mas então Deus ficou cansado de fazer tudo isso? É grande demais? Deixou Deus exausto? Não, a palavra descanso e a ideia de descanso aí não tem a ver com uma exaustão de Deus. Não tem a ver com o fato de que Ele, com a ideia de que possivelmente Ele tenha ficado realmente cansado como nós ficamos. A palavra descanso aí tem a ver com o fato de que Ele concluiu, terminou tudo que Ele tinha, agora Ele realmente parou. Não parou porque estava cansado, parou porque Ele concluiu tudo que Ele já precisava ter feito. Concluiu porque, descansou porque não havia mais nada a ser feito. Descansou porque estava completa a obra que Ele decidiu fazer. A ideia não é cansaço, a ideia é acabou, terminou, está completo. Ele descansou porque o trabalho foi completado e nada mais da natureza criativa de Deus havia para ser feito. Tudo que na sua natureza criativa Ele idealizou, Ele fez. Não precisa de mais nada. E então agora Ele para. Até aí o 7º dia é um dia que, vamos colocar entre aspas, que sobrou. Fez tudo até o 6º, sobrou um dia. Nesse dia o Senhor descansou, que não havia mais nada para fazer. Mas então Deus faz algo diferente. No versículo 3, nós encontramos uma bênção. Deus abençoando um dia. É estranho isso. O que isso significa? Bom, quando a gente lê lá o versículo 3, lá está escrito assim: e abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Não apenas o abençoou, mas o santificou. E a palavra santificou tem a ver com separar. É algo que foi separado. Deus o abençoou e o santificou e o separou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Sempre, vocês observaram, que Ele quis fazer, que Ele fez, que Ele fizera. O ponto é, Ele cumpriu, Ele fez tudo o que tinha que fazer. Agora, nesse último dia, que não havia mais nada para ser feito, este dia foi abençoado.
Este dia, ele foi usado para homenagear o próprio Deus. Ele foi um dia que Deus abençoou e Deus separou para Ele mesmo. E qual que é a ideia? A ideia é que não há mais nada para se fazer e não havendo mais nada para se criar e não havendo mais nada para se fazer, toda a criação deve se voltar para o propósito supremo dela, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A ideia do sétimo dia, ela é a ideia de um dia que é para o louvor da glória de Deus, mas não é para o homem louvar a Deus, porque o homem deve fazer isso todos os dias, mas significa que dentro da semana, a própria semana, como se ela fosse um ser vivo, tem uma parte dela que é exclusiva de Deus, que ela dedica totalmente para Deus. A semana tem uma doação a Deus, e a doação para Deus da semana é o sétimo dia. Por que a semana faz isso? Porque a obra de Deus foi feita completa. E então, por ela estar completa, há tempo, há um período separado, tão somente para quê? Para desfrutar de Deus, para elogiar Deus, para se deslumbrar com Deus. Essa é a ideia por trás da separação de um dia. Então Deus completou, e por estar completo, nós podemos louvá-lo. Por estar completo, Ele abençoa um dia para que esse dia seja para o seu louvor, porque Ele conseguiu fazer tudo que tinha que fazer, porque Ele criou tudo que precisava ser criado. Então vejam só, há algo fundamental sendo ensinado aqui sobre o sábado nesse texto, algo fundamental que a maioria das vezes nos passa desapercebido. Isso daqui foi estabelecido, foi revelado por Deus antes da lei mosaica ser dada. Quando nós lemos lá em Êxodo capítulo 20, versículo 11, nós vamos ver uma lei estabelecendo que o sábado seja guardado. Mas antes da lei mosaica estabelecer o sábado como um dia, o sábado já existia. E Deus já tinha o separado, Deus já tinha o santificado. O que aconteceu desde Adão até Moisés em relação ao sábado? Bom, a maioria dos povos da Mesopotâmia não separavam o sábado como um dia especial. Nem mesmo os hebreus antes da lei usavam o sábado como um dia exclusivo para o Senhor. E então o sábado foi dado por Deus como um memorial da sua obra criativa, mas apesar disso, o princípio, a revelação do propósito do sábado não foi dado para os homens até que Moisés o faça. E então os homens simplesmente tinham o sábado como um dia, como mais um dia da semana, possivelmente um dia em que as pessoas trabalhavam, um dia em que os próprios hebreus trabalhavam, porque não havia esse princípio que está aí no versículo 3, ele não tinha sido estabelecido como um preceito. O sábado também servia como um memorial. Agora, a partir do momento que ele é preceituado em Êxodo capítulo 20, versículo 11, o sábado ele vai servir não apenas como um memorial de que Deus concluiu a sua obra, mas ele vai servir como um memorial de redenção. Vejam só, quando nós olhamos para o contexto lá de Êxodo, no capítulo 20, você tem Deus entregando uma lei para o povo, antes que o povo entrasse na terra prometida, ok? Deus está dando uma lei, preceituando para o povo aquilo que era a vontade dele. Agora, quando nós lemos lá em Deuteronômio, se você quiser abrir aí, Deuteronômio capítulo 5, versículo 15, nós temos o Senhor relembrando o povo a respeito da libertação lá do Egito, de quando o povo saiu. A lei sobre o sábado já tinha sido dada, e possivelmente as pessoas já estavam usando o sábado de uma maneira que não era a maneira conveniente. Já estavam usando o sábado, especialmente porque eles estavam ali no deserto, como uma obrigação, como uma norma, que eles tinham que fazer, e nem sempre se prestava atenção no significado dessa norma. Simplesmente era um dia que eu não posso fazer nada, não posso cozinhar, não posso colher, não posso plantar, eu não posso fazer nada nesse dia, eu simplesmente tenho que parar. Mas então, lá em Deuteronômio capítulo 5, no versículo 15, o Senhor dá uma outra motivação para se guardar o sábado. Aquilo que começa lá em Gênesis 2, versículo 3, que é estabelecido como preceito em Êxodo, capítulo 20, agora aqui no versículo 15 do capítulo 5 de Deuteronômio, vai receber uma nova conotação, que é no fundo a primeira conotação, que nunca foi entendida direito pela lei. Vejam só,
Versículo 15: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Quando a gente lê isso, aparentemente fala assim, mas o que tem a ver uma coisa? Sair de lá do Egito, ter sido liberto do Egito pelo Senhor, o que isso tem a ver com o sábado? Qual que é a ligação? Por que Moisés vai falar desse jeito? Te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Porque o sábado também era um memorial da redenção. Para o hebreu que estava voltando para a terra de Canaã, da onde ele saiu livre e viveu quase 4 séculos como escravo, e agora estava voltando de novo para receber essa terra novamente pelo poder de Deus, a ideia do sábado é que o sábado era um memorial de redenção. É um memorial do quê? É um memorial de que o Senhor é quem tirou-os de lá do Egito. Quem tirou vocês do Egito foi Deus. Do mesmo jeito que quem criou todas as coisas foi Deus. Deus terminou de criar todas as coisas, separou um dia para o descanso e para a adoração dele. Deus tirou vocês do Egito, mandou que vocês o adorassem, porque quem tirou vocês de lá foi Deus. Então por que você tem que guardar o sábado? Por que eles guardavam o sábado depois do Egito? Eles guardavam o sábado porque o sábado era o símbolo, a marca da obra completa de Deus. Foi Deus quem libertou o povo. Foi Deus quem tirou-os com mão poderosa, com o braço estendido, daquele lugar onde eles eram escravos. A ideia é que o povo judeu observava o sábado, porque o sábado para eles, a partir daqui de Deuteronômio 5,15, o sábado para eles é uma manifestação graciosa do poder de Deus, restaurando, libertando, concedendo-lhes para eles novamente aquela liberdade que eles tinham perdido naquele período todo. Então o sábado é símbolo de redenção. O sábado não é símbolo de uma vontade de Deus, e que Deus simplesmente estabeleceu sem dar muitos motivos. Tem muita gente aí que guarda o sábado, e você pergunta, por que você guarda o sábado? Não, porque Deus mandou. Tudo bem, mas Deus não manda as coisas sem explicar por quê. Por que então que Deus mandou que vocês guardassem o sábado? Não, é porque Ele terminou de criar na sexta, e então o sábado é o dia de descanso. Não, mas o que isso significa? Bom, se você não quiser considerar a redenção, então você tem que considerar porque Deus fez a obra dele completa, Ele completou, Ele criou tudo o que precisava ser criado. E um Deus que é capaz de fazer isso, que é capaz de criar tudo, e fazer tudo perfeito, direito, completo, Ele é um Deus que quer ser adorado, quer ser louvado, porque Ele não é um Deus que faz coisas pela metade, nem porque Ele faz coisas mal feitas, muito pelo contrário, Ele faz tudo, e Ele faz tudo muito bom. Por isso Ele descansa, por isso Ele fez inclusive até um dia só para Ele. Não porque Ele ficou cansado, mas porque esse dia Ele separou para dizer assim, olha, tudo que eu planejei fazer eu fiz em 6. E já que o número 7 em toda a Bíblia está relacionado com perfeição, sobrou um dia. Esse dia deve ser para mim. E aí o próprio Deus diz, e o abençoou e o santificou. Esse dia é um dia abençoado. É um dia abençoado porque esse dia é o dia que se comemora a obra completa. Este é o sentido do sábado do começo ao fim da Bíblia. Este é o dia que se comemora a obra completa. Não tem a ver com o número, nem com a posição na semana. Tem a ver com o fato de que a obra do Senhor foi completada. Foi completada na criação. Quando esse povo aqui estava cativo, eles tinham uma promessa que o Senhor os libertaria. E o Senhor, através de Moisés, os libertou. E agora Deus fala para Moisés, fala para esse povo para guardar o sábado, porque eu libertei eles com a minha mão poderosa. Ou seja, por que esse povo guardava o sábado? Eles guardavam o sábado, porque o sábado era o símbolo da obra completa de Deus, que prometeu que ia libertar e libertou.
Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos a igreja cristã do Novo Testamento, a igreja apostólica, deixando a adoração de sábado e passando a adoração para o domingo. Por que a igreja fez isso? Novamente, por causa do significado deste dia santificado pelo Senhor. O significado é obra completa, por isso nós adoramos. E então o que a igreja cristã entendeu? O que os apóstolos concluíram? Eles concluíram o seguinte: historicamente a observância do sábado, ela é a observância de uma obra completa. Vejam, se dentro da nova aliança, a aliança da redenção em Cristo Jesus, Cristo foi morto, foi sepultado e ressuscitou no primeiro dia da semana, a igreja cristã entendeu que o dia da ressurreição é o dia da obra completa. E então que dia que nós vamos adorar a Deus? No dia em que a obra foi completada. Por quê? Porque o dia de sábado, não o sábado nosso do calendário, mas o dia de sábado, o dia abençoado por Deus, é o dia em que a obra dele estava completada. E então o sábado para o cristão, ele tem um sentido novo. Inclusive é novo até dentro do calendário, porque dentro do calendário nós passamos a adorar no domingo, porque foi num domingo em que Cristo ressuscitou e estava completa a obra da redenção. E então, qual é o sentido do domingo do Senhor? O dia que nós separamos para adorar ao Senhor é o dia em que nós comemoramos a obra completa. E aqui tem outro problema. Tem outro problema por quê? Porque muitas pessoas vão na igreja por medo da morte, por medo do inferno. Vão para a igreja e vivem uma vida semana após semana com uma tremenda insegurança. E acha que ir à igreja no primeiro dia da semana, no domingo, resolveu o problema dela com Deus. Não, você vai na igreja no primeiro dia da semana, no domingo, você vai para adorar a Deus porque a obra dele foi completada por Jesus. Não é a sua vinda à igreja que te garante a entrada no céu, mas foi Cristo ter ressuscitado lá naquele dia, depois de ter sido crucificado, que me garante a entrada no céu. Porque o Novo Testamento diz que Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. Assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Ele é o penhor da nossa herança, ele é a nossa garantia. O fato dele estar assentado à mão direita de Deus Pai é a certeza que eu tenho de que no lugar onde ele está eu também estarei. Porque lá no Evangelho de João, capítulo 14, ele diz: estou indo preparar-vos lugar para que onde eu estiver estejais vós também. Por que a igreja passou a adorar e separou e santificou para adorar o primeiro dia da semana? Porque tem tudo a ver com obra completa. Esse é o sentido. Passou a adorar porque era comum, os romanos gostavam de descansar e adorar o Deus Sol no primeiro dia da semana. Não tem nada a ver com isso. O sábado, lembra que nós falamos bastante sobre tipologia? Desde quando nós começamos a estudar Gênesis, que existem elementos no Antigo Testamento que são dados como um tipo, uma sombra de algo maior que viria. O sábado da criação é uma sombra do domingo da ressurreição. O sábado aqui, santificado para adoração, é uma sombra daquele domingo, do nosso domingo, que é o domingo que nós celebramos a Cristo, porque foi o dia em que ele ressuscitou. O abençoar de Deus e o santificar de Deus, o sétimo dia, porque ele terminou a obra lá da criação, é uma sombra do santificar de Deus deste primeiro dia em que o seu Filho concluiu a obra da redenção. Lá se comemorava a criação, aqui se comemora a redenção. Lá em Deuteronômio se comemorava o livramento, a libertação do Egito. Aqui se comemora a libertação do domínio do pecado, da morte e do inferno. Essa é a ideia. Se alguém perguntar por que vocês não adoram, não separam o sábado e sim o domingo? Porque a ideia de separar um dia para o Senhor é a ideia de louvá-lo e adorá-lo por sua obra completa. E nós cremos que o domingo tem muito mais a ver com isso do que
o sábado, para nós que estamos aqui. E ainda assim, fica ainda a consideração que não é uma condição para que eu seja salvo. Muito pelo contrário. É uma adoração porque eu sou salvo. Por que eu separo esse dia e adoro a Deus nesse dia? Porque este dia é um marco de que essa obra nunca dependeu e nunca dependerá de mim. Ela dependeu única e exclusivamente de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, nos dá uma orientação interessante sobre como isso foi planejado. O apóstolo Paulo diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Corpo aí é a ideia de igreja. A discussão lá em Colossenses era quem está certo, judeu, grego, qual que é a igreja correta, é a igreja judaizante ou é a igreja dos apóstolos, e é essa briga toda que acontecia no contexto do Novo Testamento, e a discussão, porque os judeus observavam festas, luas e sábados. Tinha o sábado da criação, tinha o sábado da libertação do Egito, e essa coisa toda era uma dificuldade lá também, não no mesmo contexto em que é para nós, mas para eles mais numa questão cultural, e cultural tinha tudo a ver com religião para hebreu naquela época, porque a lei foi dada para eles. E então Paulo está falando assim: olha, nenhuma dessas coisas realmente elas são grandes em si mesmas, porque todas elas são apenas sombras. Então, não brigue por sombras, porque isso tudo foi dado tão somente para apontar para Cristo. Agora vocês fazem parte do corpo de Cristo. Vocês são do Senhor Jesus. Vocês estão discutindo por causa disso? Isso era uma sombra, agora vocês fazem parte daquilo que é real. Tudo aquilo apontava para a obra que o Senhor Jesus via realizar. Ele já realizou, isso é real, não é mais uma anunciação, não é mais uma esperança, é real, já aconteceu. Vocês vão ficar brigando por causa das pistas que foram dadas no Antigo Testamento? Perdeu o sentido a sombra, perdeu o sentido, perdeu a força. Hoje, Colossenses 2, 16 e 17. Hoje nós temos um lugar de descanso. Qual que é o nosso lugar de descanso? O nosso lugar de descanso é a esperança que temos de um descanso eterno em Cristo. Esse é o maior descanso. Tal dia você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. O Senhor Jesus estava curando num sábado e foram questioná-lo sobre isso. Ele disse: meu pai trabalha até agora. Se ele trabalha, eu também trabalho. Essa é a ideia por trás. Outra vez foram questioná-lo porque os discípulos estavam colhendo espigas num dia de sábado. Eles estavam com fome, colheram lá para comer espigas de trigo. E aí foram reclamar com Jesus. Jesus falou assim: mas o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. Vocês não estão entendendo o que é maior. E aqui em Colossenses é a mesma coisa que Paulo diz: olha, o corpo de Cristo é maior do que as sombras que apontavam para a obra de Cristo Jesus. Vocês fazem parte do corpo de Cristo, vocês vão brigar por causa das sombras? Então isso é tolice, e não está fundamentado numa boa exegese das Escrituras. Agora, se você quiser pensar em sábado mesmo, como o dia do descanso, o momento de descanso, pense no sábado eterno. O sábado eterno é aquele que eu vou ter lá na glória com o Senhor. Eu adoro a Deus no domingo, porque Cristo ressuscitou no domingo. E eu aguardo com toda a fé em Cristo Jesus, que um dia eu vou descansar. O descanso eterno, o sábado eterno do Senhor. E esse será na glória. Nós estamos num período agora de peregrinação, de trabalho, de luta, mas com esperança, com fé, com convicção, porque Cristo completou a obra. Do mesmo jeito que o Criador completou, do mesmo jeito que o Senhor libertou o povo lá do Egito, do mesmo jeito que Cristo me libertou do domínio do império do pecado e da morte e do inferno, agora eu tenho a certeza, a convicção de que essa obra completada e graciosamente dada a mim, me dará o direito de
descansar também. Mas não vai ser aqui. Meu descanso é lá. Ok? Então, resumindo, para a gente finalizar esses primeiros 3 versículos aqui e completar isso hoje, eu preciso lembrar o seguinte: existem 3 princípios que estão estabelecidos aqui nesses versículos. 3 princípios, é isso que eu quero que vocês gravem. Se você quiser anotar aí, anota no cantinho da página. 3 princípios estão estabelecidos aqui, eu preciso guardar esses 3 princípios. O primeiro princípio é o princípio da conclusão. É o princípio da conclusão. Deus descansou no sábado porque Ele havia completado a sua obra, concluído. Nós temos um lugar de descanso hoje em Cristo. Por quê? Porque Cristo concluiu a sua obra. O nosso lugar de descanso em Cristo vai muito além de um simples memorial na semana. Dizer que você é cristão não é simplesmente dizer que você é cristão porque você guarda o sábado. Tem gente que acha que é crente, que é verdadeiramente um cristão, porque separa o sábado. Ora, isso é quase que uma afronta a Deus, de diminuir a obra dele a esse ponto. Diminuir a justiça de Deus a esse padrão. Não é nada disso. Nós descansamos do trabalho completo da nossa vida na cruz de Cristo Jesus. Aquela cruz é o nosso descanso, porque Cristo foi sofrer o castigo que era nosso. Então esses 3 versículos, especialmente o estabelecimento do sábado como um dia abençoado por Deus, separado por Deus, é o estabelecimento do princípio da conclusão. Significa que eu posso descansar em Deus. Eu não descanso no sábado, eu descanso em Deus, porque Ele completou a criação, porque Ele também completou a redenção. Então o que está sendo estabelecido aí não é a adoração no 7º dia. O que está sendo estabelecido aí é a adoração a Deus, porque Ele concluiu. O que está sendo estabelecido aí é o descanso em Deus, e não num dia da semana. Não é o dia que salva. Quem salvou foi Cristo, e é nele que nós descansamos. Não é o cumprimento da guarda de um dia da semana que me põe no céu, mas foi o que Cristo fez que me pôs definitivamente no céu. O princípio estabelecido é o princípio da conclusão. O segundo princípio que nós encontramos nesse texto é o princípio do cessar, do acabar. É o princípio do parar. Deus parou o seu trabalho de criação, não porque Ele estava cansado, mas porque o trabalho foi completado e não havia mais nada a ser feito. Jesus fez o pagamento dos nossos pecados, reconciliando-nos de uma vez por todas com Deus. Então Ele se assentou à mão direita de Deus, porque a sua obra de salvação havia cessado, acabado. Ele completou, e Ele ainda declarou lá na cruz, tetelestai, que significa está consumado. Significa que nenhum de nós está vindo na igreja trabalhando pela sua salvação. Significa que nenhum de nós dá oferta trabalhando pela sua salvação. Significa que nenhum de nós canta ou passa horas de joelho orando pela nossa salvação, porque o princípio que está estabelecido aí é o princípio do cessar. Deus descansou porque Ele cessou de fazer a obra. Em Cristo Jesus eu posso descansar porque Cristo cessou a obra da redenção. Ele fez completamente, Ele terminou e Ele parou. E nas suas mãos, no seu coração, como nós cantamos naquela canção, estavam escritos os nomes de todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Todos aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, amados por Deus, separados e chamados no tempo, desde o princípio e até que os dias se concluam. Todos os nomes daqueles que vão andar nas ruas de ouro estavam escritos nas mãos de Jesus. Todos. Por isso Ele cessou. Isso daqui, só isso aqui por si só dá um debate incrível. Porque quando eu não creio nisso, eu creio que a salvação é algo em aberto, que alguém precisa opinar, e então Deus vai lá e escreve o nome do cara a partir do momento que ele opta, entre aspas, por Deus. Bom, então eu tenho vários problemas. Como é que então vou aplicar o princípio do cessar?
Como é que eu aplico o princípio do consumado, do tetelestai? Se tem que aguardar ainda quem vai ou quem não vai. Eu posso descansar, porque Jesus cessou, completou, terminou a salvação. E o terceiro princípio, o princípio da conclusão, o princípio do cessar, essa obra foi encerrada, ela está disponibilizada a todos aqueles que desde a fundação antes da fundação do mundo o Senhor conhece. E a nossa função como igreja, como nós não sabemos quem são, é anunciar a todos. É testar a nossa vida, para ver se realmente nós demonstramos os frutos daqueles que são. Essa é a missão da igreja, é a tarefa nossa, enquanto estivermos sobre esta terra. Princípio da conclusão e princípio de cessar. E o terceiro princípio que eu encontro nesse texto, é o princípio da bênção e santificação. O Senhor Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Deus reservou o sábado como um memorial da sua obra da criação e da redenção. Hoje continuamos observando um memorial da criação e da nova criação. Nós observamos. Por que nós escolhemos um dia da semana para vir à igreja, e nesse dia nós especialmente dedicamos mais tempo ao Senhor? Porque nós continuamos a celebrar a obra completa de Deus. Não só a obra completa da criação, mas a obra completa da redenção e a obra completa da nova criação. Por quê? Porque pela fé nós já podemos nos enxergar andando na nova terra, no novo céu, desfrutando de uma vida completamente nova e perfeita, em comunhão plena com Deus por toda a eternidade. Isso é guardar o sábado. Isso é guardar o sábado. Não é um regime de calendário. É um regime de fé e de convicção na conclusão da obra do Senhor. Então, eu sei que vocês vão ouvir bastante coisa, bastante informação sobre isso, gente debatendo, e alguns são até um pouco mais enérgicos. Esses dias eu estava aguardando a Cibele na recuperação lá no hospital, e não tinha muita coisa para ver, estava num canal lá, num canal de uma outra denominação, e nesse canal estava se defendendo lá veementemente o sábado, e uma pessoa dizia: quem não crê nisso e crê num evangelho que ensina algo diferente disso, está crendo no evangelho demoníaco. Então tem gente que é extremamente combalido nessas histórias, né? Mas a gente precisa ter convicção na palavra de Deus. Como eu disse para vocês quando nós começamos, Gênesis dá uma base para o resto da Bíblia toda. Eu não tenho como ler o Novo Testamento sem ler o Antigo. E o Antigo Testamento ele joga a luz sobre o Novo e o Novo sobre o Velho. E eu preciso então ter um conhecimento e me aprofundar nos dois. Tem muita gente esperando que um sábado venha salvá-lo. Tem outros esperando que uma campanha de 10 dias, de 7 sextas-feiras, venha salvá-lo. E para aqueles que estudam a palavra e pela misericórdia, pela graça do Senhor, tem o privilégio de ter a mente iluminada pelo Espírito de Deus, você pode ler os textos, e os textos eles mostram claramente. O Senhor concluiu a obra, por isso Ele santificou e abençoou o sétimo dia. O Senhor libertou o povo, por isso Ele mandou o povo celebrar o sábado. Cristo ressuscitou, por isso nós podemos adorá-lo, porque Ele completou a sua obra. Diferente de muitos salvadores que apareceram sobre a terra, que morreram e não ressuscitaram, Jesus ressuscitou. E é por isso que nós o exaltamos, porque Ele é o pagamento e Ele também é a âncora da nossa esperança. Ele pagou por todos os nossos pecados e Ele ressuscitou e disse: para onde eu vou, vocês vão também. E então, eu não estou preocupado em descansar um dia aqui da semana. Eu estou preocupado em descansar na eternidade. E a palavra descanso, finalizando, a palavra descanso, ela é maravilhosa, porque funcionando como sombra, ela é tão boa. Quando a gente para uns dias e descansa, eu falo assim: olha, descanso só está relacionado com coisas boas. Descanso não está relacionado com coisa ruim, só está relacionado com coisa boa. Assim como o nome de Cristo Jesus e a esperança da eternidade só está relacionado com coisas boas. Hebreus 4:6 fala
Exatamente. Então veja só, esse é um texto maravilhoso, né? Porque o que me coloca dentro do sábado do Senhor? Não é a observação de um dia do calendário, mas é crer em Cristo Jesus. Aqueles que creem entram no descanso. Ah, pastor, mas minha vida aqui está sendo atribulada, estou cheio de provação, estou cheio... Como é que pode ser descanso? Essa linguagem é uma linguagem muito comum na Bíblia, que é o chamado passado profético. Você fala uma coisa como se ela estivesse no passado, como entramos no descanso, ou seja, já aconteceu, a partir do momento que eu criei. Mas eu ainda estou lutando. Significa que o autor tinha tanta convicção nessas verdades, que ele já a descrevia como coisa passada. É o mesmo que Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, quando ele diz, estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Bom, eu não estou, eu estou com o pé aqui na terra, mas a convicção é tão grande, que eu já posso dizer que eu já estou lá. É o mesmo que Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, que aqueles que foram também chamados, foram glorificados. Eu não fui glorificado ainda, eu estou aqui. Não, mas a certeza é tão grande, que eu já posso me comportar como alguém que foi glorificado, porque é certo que nós vamos. O descanso é esse descanso eterno. É o dia eterno da glorificação a Deus. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus vão participar desse dia. E somente eles, e mais ninguém. Então, continuar observando um sábado de calendário é perder, é abrir mão de um privilégio grandioso de desfrutar da certeza do descanso eterno em Cristo Jesus, e não em obras meritórias, obras humanas.